Eu sou a Fernanda Belfort. E eu sou a Andréa Janer. E bem-vindos a mais um Duplo Clique. E a ideia, voltando de Belém. Pois Conte foi tudo sobre a COP, meu amor. Eu fui direto de Lisboa para Belém, né? Então, assim... Exato, gente. Aliás, a gente tá gravando segunda. Zonza, assim. A gente tá gravando segunda, praticamente de noite, porque a Dea foi pro Web Summit em Belém, pegou um voo direto. Não, em Lisboa. Desculpa. Exatamente, eu já tô viajando, né? O Web Summit em Lisboa pegou um voo direto de Lisboa para Belém, né, Dea? E eu como foi sua aventura em Belém? Rota super concorrida. Eu achei que fosse... Olha a minha ignorância. Eu achei que era uma rota que tinha sido criada por causa da COP. E não. É uma rota muito conhecida. Tem muita gente que usa, sempre cheia. E existe há muito tempo. Foi uma surpresa para mim. Eu fui de TAP. Foi um voo ótimo. São 8 horas de voo. Ainda tive que parar no meio do caminho nas Ilhas Canárias para abastecer. Nossa, eu ia te falar o que é a metade do caminho. Porque então, realmente... não sei se era exatamente na metade do caminho, mas a gente teve que fazer um pouso em Tenerife para reabastecer, para continuar a viagem até Belém, porque a gente ia ter que fazer uma rota um pouco diferente da original, por causa do espaço aéreo de Belém estar, né, muito conturbado, muitos chefes de Estado chegando, indo embora, e aí acabou tendo aí essa situação que a gente acabou ficando 2 horas no solo, então eu acabei chegando bem tarde em Belém. E Belém assim, contando um pouquinho do que foi, né? Eu acho que... Você vai começar pelo conteúdo ou pela fofoca? Então, por onde você acha que eu começo? Não sei. Você que decide. Eu acho que eu vou começar um pouco pelo que eu demorei para digerir, né? Eu acho que foi uma experiência, assim como as experiências que são muito transformadoras na vida da gente, a gente demora um tempo até conseguir decantar as coisas, né? E eu acho que a gente também chegou lá, né? Muito já influenciado, talvez, pelo que a gente já estava, enfim, vendo, lendo sobre, né, na imprensa. Então, eu chego já no 2º ou 3º dia de COP e, assim... os comentários eram os piores possíveis, né? Então, assim, eu chego sabendo que não tem água nos banheiros da COP, que, enfim, o ar-condicionado dentro da COP não funciona, que teve uma manifestação de indígenas que, enfim, levou um pouco de tensão ali ao ambiente, porque eles invadiram, né? Uhum. E, assim, tudo isso... vai chegando pra gente, né? E você vai tentando entender as coisas e também combinar isso com o que você tá vendo e ouvindo, né? E assim, dando um passinho para trás, assim, eu fui como conselheira do Instituto Beja, que é uma instituição fundada pela Cristiane Sultani, pela Cris Sultani, que se tornou uma grande amiga. E é uma filantropa com um olhar, assim, muito contemporâneo, muito à frente do seu tempo, eu diria. E ela né, alugou um barco chamado Barco Beja, e a gente ficou atracado numa marina em Belém. E nesse barco também aconteciam conteúdos. Então, tinha praticamente todas as noites da COP, tinham diálogos, que eram pessoas super interessantes, que eram convidadas para fazer uma roda de conversa para alguns convidados. Era um público pequeno, né? Isso é parte de um movimento que a Cris criou em 2023, se não me engano, que é o Filantropando. Então, uma vez por ano, ela proporciona aí esse evento em que a gente discute os grandes temas aí, as dores, né, do Brasil e do mundo. E o Filantropando esse ano aconteceu no barco por meio desses diálogos que aconteciam de noite. Então, já é tudo inusitado. Pensa numa coisa inusitada, né? Assim, você chegar num barco, aí o barco ter essas pessoas e ter convidados, e a culinária paraense ali, a gente comendo tacacá, e era o arroz paraense, tucupi, aquelas comidas que você não conhece, né? Que você nunca provou. O calor humano também das pessoas, porque os paraenses são um povo, assim, extraordinário, de um calor humano, de uma simpatia, assim, eles são doces, são divertidos, eles são alegres, né? É muito interessante. Tudo isso é informação,
né? Tudo isso vai chegando pra gente, a gente abrindo as redes sociais e lendo aquelas notícias e pensando, ferrou, né? Tudo aquilo que as pessoas temiam aconteceu, né? A COP vai ser um flop, para usar uma rima, e vai dar tudo errado, e as delegações que tinham que vir não vieram, o Trump desdenhou da COP, a China não veio, a Índia também não, a gente talvez não atinja o número mínimo de delegados, a organização está um caos, jornalistas internacionais estão indignados porque chegaram, sei lá, na sala de imprensa e as televisões não funcionavam, os banheiros tinham, né, condições absolutamente precárias. Tudo isso, amiga, assim, nos primeiros que 3 vergonha, dias de né? COP, né? Que tristeza. Mas tudo que a gente não essa que é o quer que o Brasil negócio. seja, né? Assim, tipo, você fala, não é possível que não tinha uma pessoa competente organizando esse negócio todo, né? Então, mas são coisas que depois você vai digerindo e vai entendendo. De fato, a gente deixou tudo para a última hora. E, assim, a construção da COP, né, da zona, da Blue Zone principalmente, que é onde acontecem as negociações mais importantes, onde estão os diplomatas, os ministros, os políticos, né, aquilo realmente deixou muito a desejar. A gente não pode passar pano para isso. Foi realmente desastroso nesse sentido. Mas a gente também tem que olhar o que a gente tem de bom, né? E eu acho que aí começa um exercício que ele era diário. E a maneira como eu saí da COP foi muito diferente da forma como eu entrei. E isso teve, assim, um grande aprendizado que eu tirei dessa experiência, sabe? Da gente olhar as coisas com empatia, olhar as coisas com humildade, né? E eu fiz um post no Insta sobre isso, e eu vou resgatar aqui um pouco desse sentimento que eu tava quando eu escrevi o post, né? Porque eu acho que tem várias camadas, para usar um termo aí bem clichê. Primeiro que eu acho que a gente, que eu digo nós, né, jornalistas, influenciadores, criadores de conteúdo, curiosos, né, a gente vai para lá levando as nossas lentes, né, sulistas, sudestinas, né, de infraestrutura, né, puxa, quem mora em São Paulo sabe que aqui tudo funciona, as coisas, né, e aí você chega lá, você começa a olhar as coisas com essas lentes, né, você esquece que você está numa outra região, que né, tem outro clima, outra culinária, outra cultura. Então, acho que o primeiro aprendizado é esse, da gente não ficar também comparando as coisas, porque o Brasil é um continente, né? Então, assim, igual as coisas quando são muito paulista diferentes. vai de férias pro Nordeste, pede uma coisa no restaurante e fica indignado porque tá demorando. Porque a gente tá acostumado com outro nível de serviço, outra velocidade. E a gente também tem que achar, né, que e da mesma forma, quando a gente vai pra, sei lá, gente, vamos pegar um exemplo aqui que todo mundo vai entender. Você vai, sei lá, você vai pra Europa, você vai pra França, o garçom é mal-humorado, e nem por isso você fica, né, criticando e diz que nunca mais vai porque o garçom é mal-humorado e te trata mal. Então, assim, é tudo uma questão de lente. Eu acho que a gente teve uma lente muito, eu não diria exigente, mas muito cruel até com o que aconteceu. A história dos preços, né? Vou pegar um outro ponto aqui que foi realmente muito comentado, né? Que uma água está custando R$25, sei lá, um pastel custa R$40. Sim, isso complicou muito né, a reputação ali da cidade naquele momento. Mas várias pessoas depois falaram, tá, mas quando você vai para um carnaval no Rio de Janeiro, ou você vai para um Réveillon, não sei, num lugar assim, Trancoso, o preço quadruplica, todo mundo paga, acha ruim, mas ninguém fica criticando a cidade por isso. É uma contingência. Você, óbvio que tem um lado ali de se aproveitar um pouco do vai turismo. Vai pra Suíça, paga uma fortuna, também não fica, né? Isso eu concordo, essa parte de preço, de coisa assim, eu acho que até porque as coisas também ficam difíceis nessa época, porque você precisa aumentar a produção, porque chega um monte de gente ao mesmo tempo, você tem que contratar mão de obra extra, tudo fica mais caro. Então, assim, não estou justificando, mas eu acho que existe um racional, isso é assim em qualquer lugar do mundo, em qualquer grande evento, a gente sabe que isso do preço aumentar acontece. Então, não tem muito o que
Eu acho que não foi uma coisa específica da COP, né? Então, eu acho que tem essa coisa das lentes, de você chegar lá e se deparar com coisas que você não estava habituado a ver. E aí também tem críticas, né? Eu vi, por exemplo, eu achei a cidade muito... Eles capricharam, a cidade se organizou para receber as pessoas. Mas quanto mais você anda pela cidade, você vê realmente condições muito precárias de moradia de muita gente, né? E eu acho que isso precisava ser visto. Não foi maquiado. E eu achei isso bom. Porque acho que a insistência de fazer uma COP na Amazônia enfim, gente, ainda tem muita COP pela frente, então ainda, eu não sei se esse podcast, se esse episódio de hoje vai envelhecer mal. A gente vai conversar de novo no final dessa semana e na semana que vem, talvez a gente reveja alguns conceitos, mas por enquanto eu acho que foi uma decisão muito acertada ter feito uma COP na Amazônia. Porque essas discussões que estão acontecendo lá, e a pobreza passa por essa discussão, ela tem tudo a ver com a questão climática, ela precisa ser vista. Ela precisa ser vista, sentida, vivenciada. Não é só vista, porque a gente vê pela televisão. Eu acho que quando você vivencia aquilo, a gente muda de opinião. Eu acho que não é à toa que existem hoje tantos recursos, né, de VR, para você poder colocar uma pessoa numa situação, né, tecnologia ajudando as pessoas a vivenciarem uma situação que elas não viveriam de outra forma, né, como a gente viu tantas vezes no SXSW e tantos... hoje tem cineastas que se dedicam hoje a criar esse tipo de coisa. Então, eu acho que vivenciar Belém foi muito importante para a gente entender como a questão climática não é descolada da desigualdade, né? Odéa, e você começou a falar, eu fui pesquisar aqui onde foram as últimas 10 COPs, né? Há 10 anos atrás, a de 2015, foi em Paris. Depois foi em Marrakech, no Marrocos. Depois foi na Alemanha, em Bonn. Depois foi na Polônia, né, um pouco diferente, né? Depois na Espanha, em Madrid, no Reino Unido, em Glasgow. Aí foi no Egito. Aí em Dubai, nos Emirados Árabes, né? E ano passado foi no Azerbaijão, né, em Baku. E esse ano em Belém. Mas realmente... tinha um histórico em que a maior parte das últimas COPs tinham sido sediadas por países ricos, em situações muito diferentes, e acho que existe sim esse movimento até de levar essas delegações desses países que não conhecem a realidade e efetivamente são as populações mais pobres, né, que são as mais afetadas. E esses países todos têm um impacto muito grande, então concordo com você plenamente. Para mim, o que me dá assim, um certo desespero é tipo, como assim, né? Não tinha água no banheiro, sabe? Algumas coisas que daí você fala, gente, que loucura, né? Porque eu acho que algumas coisas são... Entendo que talvez tenha tido motivos ou não. Eu, vendo pela televisão, um monte de gente de leque... Eu juro que eu pensei, será que não tem ar-condicionado by definition? Sabe, tipo nas Olimpíadas? Tipo assim, não, para diminuir a pegada ambiental, a gente vai tomar a decisão de não ter. E depois que eu fui entendendo que tinha um monte que não estava funcionando. Mas eu acho que algumas coisas talvez fossem por definição. Deveriam ser, né? Ou alguma coisa assim. Mas concordo com você que, no geral, eu acho que é muito especial e importante ser na Amazônia, né? E eu acho que esses problemas, né, que foram sentidos, eles não foram by design, mas eles, no fundo, ajudam a gente a entender o que é viver num mundo que vai ser, sei lá, 2,5 graus mais quentes até o fim do século. Então, assim, tudo isso está interligado, né? Não justifica, claro, não foi por... foi por falta de organização, foi por incompetência, né? Muitas vezes, acho que a empresa que foi encarregada de fazer toda a infraestrutura de internet também falhou. Enfim, teve uma série de coisas que aconteceram e que merecem, né, essas críticas mesmo. Mas eu não estava credenciada para Blue Zone, então eu não fui na Blue Zone, que é onde estava pior. Por incrível que pareça, a Blue Zone, que é a área onde, né, como eu falei, ficam os
os técnicos, né, os diplomatas, os políticos, os empresários, é onde fica realmente a área onde ferve mesmo, literalmente, a COP. Eu não fervendo, né? Tá fácil fervendo, pensar no aquecimento global lá do hemisfério norte, longe do Equador, né? Vem aqui para perto do Equador pensar. Eu não fui na Blue Zone, eu fui na Green Zone, que é a área verde, que é uma área que toda COP tem. É uma área que fica aberta para qualquer pessoa entrar. Então, existe esse lugar que é aberto para ser democrático, para ser acessível. E foi muito legal, porque eu nunca tinha visto tantos indígenas juntos. Os indígenas, na quarta-feira de manhã, que foi o dia que eu estava lá, no dia seguinte da invasão, eles ocuparam a Green Zone pacificamente. Eles estavam sentados no chão, nos corredores, vendendo seus artesanatos, vendendo suas bijuterias, de uma forma muito pacífica, famílias inteiras ali, quase como dando um recado, tipo, a gente está aqui. Tudo muito pacífico, tudo muito tranquilo, mas assim, a gente não ficava indiferente à quantidade de indígenas. E isso foi muito interessante, porque a gente de lá para cá viu algumas outras manifestações, passeadas que têm acontecido em Belém, muitas delas pelos indígenas, que não tiveram lugar na mesa. E quando você entende um pouco mais a relação dos indígenas com todo esse contexto, porque quem mora numa cidade grande, quem está aqui longe dessa realidade, às vezes não consegue entender por que se fala tanto nos povos originários e nos indígenas, né? No contexto de reparação histórica, eles são os maiores protetores da floresta. Eles são os primeiros protetores da floresta. Eles já estavam lá, eles vivem da floresta. Muito diferente de nós, que vivemos distante das florestas e achamos que somos totalmente autossuficientes e que o que acontece lá não nos diz respeito, né? Eles são os verdadeiros guardiões. Eles aprenderam a lidar com o clima, né? Com as estações, com as vulnerabilidades da floresta. Eles acabaram entendendo, criando suas tecnologias para usufruir da floresta da melhor forma, né? E por isso que se fala hoje tanto em sabedoria ancestral, que a gente precisa ouvi-los, porque eles sabem muito mais do que a gente como viver em harmonia com a natureza. Então, essa conversa de clima, ela não pode ser feita de forma apartada dos indígenas. E, no entanto, nas negociações, eles não têm um lugar à mesa. Então, essas manifestações que eles têm feito, eu acho que elas são legítimas. Desde que sejam pacíficas, eu sou sempre a favor, né, dessa coisa pacífica, de que não haja violência, né? Mas eles precisavam ser ouvidos, tanto que eles estão lá e reivindicando demarcação de terra, e eles já tiveram alguns sucessos. E uma coisa interessante, coisas que eu fui pegando, assim, por exemplo, quem está na Blue Zone fica dentro de salas fechadas, nem sabe o que está acontecendo lá fora. E anteontem, os indígenas fizeram uma passeata e a Anatone, que é hoje a CEO, talvez, assim, por assim dizer, da COP, disse que eles ligaram vários monitores que estavam passando a passeata para que os negociadores vissem que os indígenas estavam se manifestando e levassem isso em consideração nas suas negociações. Então ela falou, foi uma maneira da gente tentar trazer isso para dentro da COP, porque fica aquele ambiente meio hermético, em que as pessoas estão isoladas, que é o que teria acontecido se essa COP fosse em Brasília, se essa COP fosse no Rio de Janeiro ou fosse em São Paulo. Eu acho que ela não teria o sucesso que eu acho que ela vai ter. Ainda é cedo para dizer, a gente está gravando isso na segunda-feira, como a Fê falou, mas eu sinto um otimismo muito grande pela maneira como as coisas estão indo, pela competência do André Corrêa do Lago e da Anatone, que são dois líderes extraordinários. Assim, não tem outra definição para eles. Eu acho que assim, eles são assim, espetaculares. Eu aprendi com a Lia Riso, minha amiga, que hoje é a líder da cobertura da Exame, que aliás está muito boa, da COP. Ela está lá em Belém desde, sei lá, faz 10 dias. Ela foi quem nos disse, numa aula que ela deu na Oxygen, o corpo diplomático brasileiro, técnico,
é exemplar, está entre os melhores do mundo. E a gente vendo a maneira como André Corrêa do Lago e a Ana Tônia estão conduzindo essa COP, que é uma COP muito difícil, o mundo está muito fragmentado, está muito polarizado. Eu só posso, assim, admirar e assim, fazer esse comentário, assim, com muito respeito e muita admiração por Ana Tônia e André Corrêa do Lago. A foto do André Corrêa do Lago segurando um bebê indígena, que eu não sei se vocês todos viram, foi no dia que os indígenas foram até as portas, né, da COP, e não foi o dia que eles invadiram, foi um outro dia que eles estiveram lá para reivindicar a demarcação de terras, verbas, etc. A Ana e o André saíram de dentro da Blue Zone e foram para os portões da COP para negociar com os indígenas. E nesse momento, alguém entregou um bebê indígena para o André Corrêa do Lago, que pegou. E tem uma foto que foi tirada por um fotógrafo do Estadão, se não me engano, que o bebezinho, que deve ter um ano e meio, está olhando fixamente para os olhos do André Corrêa do Lago, e eles estão se olhando. E aquela foto, para mim, ela é a síntese de tudo. É aquela foto que quando a gente olha, a gente pensa assim, por que a gente está fazendo tudo que a gente está fazendo, né? Se no fundo somos todos humanos, a gente habita o mesmo planeta, a gente quer a mesma coisa, todo mundo, né? Então, eu achei de uma beleza, de uma profundidade aquela foto, assim, impressionante. Eu não sei se eu já te contei sobre a relação entre a minha família e o Xingu? Não. Então, você sabe que meu avô, na medicina, começou a ir pro Xingu. Tinha um projeto, né, da Escola Paulista de Medicina e tudo de medicina com eles. E meu pai, na faculdade de medicina, começou a ir pra lá. E passava, assim, minha avó falava, ficava doida. Passava, 2 meses no Xingu, 1 mês e meio, tudo. A ponto do Orlando Vilas Boas ser padrinho de casamento dos meus pais. E meu pai conta histórias. Teve uma vez, eu tenho uma foto, né, de uma capa da Veja, que foi uma vez que eles tiveram o primeiro contato com uma aldeia indígena no Xingu, que nunca tinha tido contato, né, com os homens brancos e tudo, que meu pai fotografou. E a foto foi pra capa da Veja, né? E meu pai conta as histórias dele tá assim, tipo, né, indo fazer contato com essa tribo junto com Orlando Vilas Boas, e eles estarem num barco indo, né, e batucando, e eles batucando e tal. E uma hora Orlando olhou pro meu pai tava de camiseta. Falou, Rubinho, tira a camiseta! Meu pai, meu Deus, tira a camiseta! Porque eles podem se assustar com a camiseta, nunca viram uma camiseta, e o que é. Então, eu cresci com um contato grande, assim, né, com o Xingu. Eu tenho um banquinho aqui em casa, que foi feito no Xingu, que tá, tipo, sabe, cresci sentando nele, tem um monte de coisa. E eu, inclusive, essa semana vi o Raoni, né? Sim, e ele tava lá. Mandei pro meu pai, olha o Raoni com 92 anos, né? O Raoni, uma das vezes que veio pra São Paulo, meu pai que cuidou do Raoni aqui, isso se imagina, eu tenho 48 anos, eu devia ter 5, né? Então assim, há muito tempo atrás, minha mãe fala que eu ficava olhando o botox dele, sabe aquela coisa que ele tem no lábio? Sim. Entendeu? Assim, e meu pai pegou e levou a gente com ele pro circo. Entendeu? E que meu primo ficou oferecendo Coca-Cola pra filha dele. E minha mãe assim, para de oferecer Coca-Cola, entendeu? Então, assim, a gente tem um contato enorme. E meu pai voltava sem tênis, porque trocava tudo com os índios. Sabe assim, eu tenho um dos colares de caramujo, que é uma das maiores joias, assim, que tem, dos indígenas. Então, tudo, assim, tem flecha, ter isso, sabe? Na casa do meu irmão, na casa do meu pai. Então, tem uma relação grande, assim, com isso de... Não, isso é muito legal, porque pouca gente tem esse contato e essa noção, né? Eu acho que isso ficou associado a pessoas muito alternativas que iam para a floresta. Isso teve, assim, um motivo até de, sei lá, de chacota. Então, mas você sabe que entre os médicos da Escola Paulista de Medicina, não. Que muitos médicos iam, porque no fundo, assim, eles iam para tratar os índios, vacinar, cuidar. Então, tinha toda essa... Que legal. Tinha uma interação grande, assim, entre os médicos, né, daquela época, desse grupo. Muito legal. Eu acho que hoje, assim, estar na floresta virou uma coisa, assim, que muitos estrangeiros fazem, vão lá, querem conhecer, querem viver de perto, ver de perto as tribos. Existem muitos agora programas com hotéis de
com muito conforto e tudo mais para poder vivenciar isso, porque acho que as pessoas estão entendendo o quanto a gente pode ganhar quando a gente aprende com eles, quando a gente se abre para isso, né? Eu assisti, por exemplo, uma palestra na Planetary Embassy, que, assim, foi muito interessante esse conceito. Eu aprendi várias coisas que eu ainda vou ter que digerir, né? Que é por exemplo, um dos conceitos é o da diplomacia planetária, né? Como é que nós teremos que construir pontes para salvar o planeta. Então, essa diplomacia que precisa acontecer com relação ao planeta, né? Então, achei muito interessante isso. Você começou a falar de diplomacia planetária, eu comecei a pensar para falar com os outros planetas. Eu falei, onde a Dea vai chegar, cara? Você sabe? Não sei porque minha cabeça foi para esse lado. Não, mas você tem razão, porque, inclusive, lá eles disseram que eles ainda não tinham chegado a um termo. Pra gente falar com os novos... Então, foi interessante porque eles falaram, a gente, na verdade, não gosta desse nome diplomacia planetária, porque para muita gente soa como se a gente tivesse que fazer... diplomacia contra os planetas, né? Tipo, na minha verdade, cabeça não é foi sobre pra esse isso. lado, entendeu? Aliens. Mas acho que é normal. Ele falou, a gente precisa de um outro termo, mas a ideia é pensar nas pontes que a gente precisa fazer. E foi interessante porque eles levaram, o patrocínio dessa casa, da Planetary Embassy, era da Suíça. Então, várias marcas interessantes, e eles levaram um indígena chamado Davi Copenaua, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, e ele é, assim, pra você ter uma ideia, ele é considerado o Dalai Lama da floresta. Ele é um xamã, e ele tem um status, assim, de autoridade global e tudo mais. Tem filmes sobre ele, ele trabalhou junto com a Cláudia Andujar, é um cara, assim, muito especial. E ele fez uma palestra, metade na língua deles, traduzido por uma antropóloga que eu achei bárbaro, né? Ela sabia traduzir exatamente o que ele estava dizendo, e ele, enfim, dando esse recado do quanto a gente precisa entender e abraçar os indígenas como nossos parceiros nessa luta para cuidar do planeta. Tem uma série de conteúdos que acontecem durante a COP, né? Quando a gente fala de COP, você tem a Blue Zone, que é onde ficam, só para explicar aqui para os nossos ouvintes, né? A Blue Zone é a área onde as pessoas precisam ter uma credencial para entrar, então é onde fica realmente, ficam as autoridades e tudo mais, e a Green Zone, como eu falei, é onde pessoas comuns podem entrar, e comuns mesmo, tipo, não pedem nem documento para a gente entrar, você entra... não tem nenhum tipo de identificação, você simplesmente passa no portal, passa num raio-x tem credenciamento, nada, assim, tipo, não, essa daqui é a sua credencial, ela é grátis, mas essa é a sua credencial, não. O credenciamento para Blue Zone, Fê, até achei interessante contar, ele é feito pelo GovBR. Todo mundo teve que passar pelo GovBR para fazer o credenciamento, a não ser quem é estrangeiro que passou por outro processo, mas os brasileiros, eu, por exemplo, tentei me credenciar pelo próprio GovBR, mas não qualifiquei. E na zona verde todo mundo pode entrar. E aí então, tem uma série de estandes, as empresas fazem, né, seus quiosques, seus estandes, fazem suas propagandas, governos, instituições, Sebrae, estão todos lá, aqueles estandes oferecendo produtos, serviços, contando, né, narrativas de o que eles estão fazendo pelo planeta e tudo mais. E a cidade de Belém também assim, muitas marcas, muitas empresas fazem um pouco do que a gente conhece, né, da XSW, de Davos, que eles alugam, né, espaços da cidade e transformam em QGs, né, para poder contar um pouco da sua história. Então, tinha uma casa muito legal, que era o TED Countdown, que é a iniciativa do TED para a questão climática, essa casa chamada Countdown. O nome é Countdown porque, né, é uma contagem regressiva mesmo que a gente está vivendo, né? E nessa casa eu tive a oportunidade de ver o Johan Rockström, que é o maior cientista climático do mundo hoje, né? Eu já tinha visto o Johan em Davos esse ano. Ele é uma voz, assim, que se alguém que estiver ouvindo a gente quiser entender, assim, eu diria nem tecnicamente, porque ele é muito bom de transformar toda essa parte técnica em coisas que a gente pode entender, mas ele tem alguns TEDs muito famosos. Então, se vocês quiserem ouvir, a gente pode até colocar o link aqui depois do Johan Rockström, que é um craque.
Enfim, teve outros conteúdos que eu assisti ao longo dos dias. No próprio Filantropando, a gente teve uma palestra sobre cartografia, como que a gente desenha fronteiras, com um professor chamado Alfredo Wagner, bárbaro, falando sobre como se desenha as fronteiras, a técnica que você tem que ter ali, como você tem que lidar com as pessoas para poder fazer isso acontecer. Tivemos outras conversas sobre, enfim, financiamentos climáticos e coisas incríveis que foram realmente muito mind-blowing, assim, voltei muito, muito impactada, né? E fora isso, eu tive a oportunidade de conhecer um pedacinho da floresta. E aí, gente, é que o coração amolece. Se você já vai a cada dia se transformando, se apaixonando, se abrindo para tudo aquilo que você está vivendo em Belém, por mais que seja diferente do que você conhece e vive na sua terra natal, quando você chega nesse programa que eu fiz, que eu fui para a Ilha do Combu, que é uma ilha que tem a 10 minutos ali da marina, onde a gente estava em Belém, foi assim impactante, para dizer o mínimo. Esse é um lugar que os belenenses vão bastante. É uma ilha que tem vários restaurantes, um do lado do outro, como se fossem beach clubs, só que são river clubs. Então as pessoas vão passar o dia, são restaurantes, mas eles têm umas piscininhas dentro do rio, eles têm chuveiro, então as pessoas vão para lá para aproveitar e passar o dia. E eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, uma pessoa que faz os chocolates considerados mais gourmets da região, que é a Dona Nena, que começou do nada com um cacau que ela tinha no quintal e hoje é um chocolate premiadíssimo no mundo inteiro, chamado Filha do Combu. E é bárbaro, a gente faz toda a experiência, degustação. Consegui ver de perto uma sumaúma, que é a árvore símbolo da floresta, uma árvore gigante com umas raízes enormes, que eu aprendi que são as sapopembas, e eu abracei a árvore, Fê, quem diria. A gente foi no Ver o Peso, no mercado Ver o Peso também, que é um ponto super turístico de Belém, lindo, onde tem toda a produção daquele povo, né? Desde artesanato até, enfim, condimentos, alimentação, etc. Fui comer na Casa das 11 Janelas, que é da Casa do Saulo, também conhecido Casa do Saulo, que é o restaurante do Museu do Amanhã, no Rio, que é uma delícia. A gente comeu super bem. Ali do lado tem a Aqua Praça, que é também é uma instalação que foi colocada lá, que é como se fosse uma praça flutuante que veio da Itália para o Brasil flutuando e vai ficar lá por uns dias. Essa eu vi na televisão, que veio de Veneza. Isso e mesmo, é como a arquitetura pode, de alguma forma também, né? O design da arquitetura pode lidar com esse novo planeta que de repente, né, as coisas mudam. Sim. Teve um show do Ney Matogrosso que a gente foi ver também no Teatro da Paz, que é um teatro muito antigo que tem lá. Enfim, foram experiências assim que a gente realmente viveu e que eu nunca vou me esquecer. Eu voltei muito apaixonada. Queria deixar esse convite para as pessoas para abrirem seu coração, para olhar essa COP por outros ângulos também, para entender que nem tudo vai ser atingido, nem tudo vai ser conseguido, né? A gente está aí na segunda semana que começou hoje, a última semana que começou hoje, agora que o bicho pega, agora que a negociação começa. Temos aí 4 assuntos bem espinhosos para resolver essa semana: a questão do financiamento climático, a questão também do uso de combustíveis fósseis, do encerramento da data, de colocar uma data para o encerramento dos combustíveis fósseis, já que lá na COP28 de Dubai combinou-se que ia se fazer e se fez alto, mas ninguém arriscou colocar uma data, né? Então agora a ideia é que a gente crave ali um limite para isso. Enfim, o financiamento climático, que é super importante, né, que são os países ricos finalmente entenderem que são os mais pobres, que são os mais afetados, né, pelos eventos climáticos extremos, então precisam criar aí um mecanismo de financiamento. Então tem muita coisa para ser discutida essa semana. Como eu falei há pouco, está muito difícil, né, ausências importantes, né, aconteceram,
Mas eu tô otimista. Eu acho que a gente não vai conseguir tudo, mas eu acho que a gente vai conseguir avançar. Eu acho que essa é uma COP que, assim, que para ela entrar para a história, né, ela tinha que ter alguma coisa, assim, como, por exemplo, essa data final para encerrar o uso de combustíveis fósseis. Eu acho que isso precisa de muita convergência, né? Mas eu acho que talvez esse seja é uma meta ambiciosa, mas quem sabe a gente consegue. Tem outras coisas que precisam acontecer, mas eu confio que com o André Corrêa do Lago e a Ana Tônia ali na liderança, a gente vai conseguir avançar algumas coisas importantes. É muito legal. Acho que realmente nada como ter o depoimento de alguém com um olhar atento e tudo no que está acontecendo lá, porque a gente aqui fica só vendo o que está saindo, as matérias e tudo. E sim, várias longas matérias sobre emergência climática, sobre tudo isso, mas muita coisa também cobrindo a falta de infraestrutura. Tem uma coisa que a gente fala, né? O Brasil adora criticar o Brasil. Entendeu? Então, tem tudo isso acontecendo. Então, mas super interessante. Você sabe que eu também sinto que isso teve uma virada no meio do caminho, Fê, que eu queria só, antes de encerrar o assunto, falar, que eu achei que foi muito interessante, porque eu percebi uma mudança de tom ali no meio da primeira semana. Eu senti que teve um movimento que eu não sei se foi espontâneo, se foi orquestrado, mas uma quantidade enorme de jornalistas e influenciadores paraenses invadindo as redes sociais para defender o Pará. E aí foi muito legal de ver. Eu descobri influenciadores que agora eu sigo, que eu amo, divertidíssimos, engraçadíssimos, mostrando o lado mais divertido do Pará e mostrando a realidade deles com essa lente mais curiosa e humilde que a gente devia ter tido, sabe? Então, eu acho que isso também ajudou, porque eu sinto que a partir desse momento a própria grande mídia, né, os veículos tradicionais começaram a mudar um pouco a abordagem e trazer mais fatos positivos, pontos positivos da cidade, elogiando a música, elogiando a alimentação, a culinária. E eu acho que teve aí sim uma influência positiva das redes sociais, nesse caso, acho que foi uma influência positiva para mudar um pouco a narrativa do que estava acontecendo. E meus dois últimos pontos que eu queria trazer é que realmente é muito difícil se localizar em termos de programação, tem muita coisa acontecendo em muitas casas diferentes ao mesmo tempo. A gente não consegue, não tem um lugar que condense tudo isso, que consolide tudo isso. E eu acho que, voltei falando isso, assim, a COP precisava de um SXSW acontecendo concomitantemente, ela precisava de um festival. Enquanto acontecem lá as negociações a portas fechadas, tinha que ter um festival para trazer todas essas vozes, colocar todas essas pessoas para fazer palestras, painéis, experiências imersivas, de uma forma estruturada e organizada. Então eu acho que isso falta na COP para a gente poder aproveitar e, mais importante do que tudo, levar pessoas de outros universos, porque isso é uma coisa que a gente nota muito quando está lá. Quem vai já é o convertido. E a gente precisa levar quem ainda não está convertido. A gente precisa levar as pessoas ali do meio, sabe? Que ainda estão em dúvida se precisa COP mesmo, sabe? Será que isso aí vai dar certo, né? Eu leio muito isso, assim, tipo, a COP é um lugar de lobista, é um dinheirão que se gasta para nada. Então, assim, se a gente tivesse, talvez, algo um pouco mais estruturado em termos de conteúdo, talvez a gente conseguisse levar pessoas que tão mais, né, longe do centro ali. Meu único contraponto a isso eu acho super interessante fazer nesses lugares, né, de alguma forma, fora ali do roteiro de grandes convenções, né, das cidades com uma mega infraestrutura, mas por outro lado é um turismo meio massivo, né, para que aquela região está acostumada a receber. Se tivesse um festival junto, você já não tinha onde ficar, as próprias pessoas da delegação. Um pouco antes da COP, né, teve um dia que teve um show e levaram até o cara lá do Coldplay e não sei Chris o quê. Martin. Para fazer um show no meio da mata, né, no Rio, né, ali no meio da floresta e tudo. E eu fiquei pensando, meu Deus,
Não deixa mais soltar rojão, porque assusta os animais, não deixa não sei o que, precisa tudo isso. Então, no fundo, tem um lado que é, vamos pegar e vamos chamar a atenção do mundo para essa região. Tem um outro lado que é, qual que é o impacto ambiental que tudo isso tem, né? O que está deixando para essas comunidades, o quanto que está impactando, que é uma reflexão. Né? Sim, acho que é um bom ponto. Mas acho que tem formas de fazer, Sim. né? A gente já vai para esses festivais em outros lugares. Acho que Sim. era só... Eu acho que ele tinha que ter mais força. Não existe um festival dessa magnitude, assim, quando a gente pensa nesses festivais globais, só de sustentabilidade. Poderia existir, concordo, né? Então, concordo. acho que isso fica a minha sugestão, caso eles estejam ouvindo o Duplo Clique, né? A ONU esteja ouvindo o Duplo Clique, fica a dica, né? E a segunda dica aqui, que minha crítica, são essas sessões de negociação a portas fechadas. Eu acho que deveria existir uma transparência maior nessas negociações. Eu acho que seria melhor para todo mundo que essas negociações tivessem um streaming, que tivesse uma câmera dentro das salas e as pessoas pudessem acompanhar como cada país vota, que nem quando a gente está assistindo aqui a TV Senado, né? A gente consegue assistir o que está acontecendo. Eu acho que a COP poderia talvez se beneficiar se essas conversas acontecessem de forma mais transparente. Fica a dica, hein, ONU? Odéia, e você estava falando um pouco desse negócio, né? De ter esse olhar. E eu lembrei, o primeiro Web Summit que teve no Rio de Janeiro, que foi o único que a Oxygen, né, fez a viagem e tudo. Eu lembro que a gente estava no ônibus do Web Summit. Eu não sei se foi eu ou foi outra pessoa, mas é capaz de ter sido eu, porque é bem um comentário que eu faria até aquele momento, né? E eu estava comentando assim, gente, aquele bando de brasileiro falando inglês, com aquele inglês macarrônico, cheio de sotaque, entendeu? E alguém virou e falou assim, mas você sabe que isso é uma coisa que a gente devia ter um olhar diferente? Porque a gente vai também nessas viagens e vê tanta gente, né, 20 anos falando inglês mal, vê não sei o que e tal, e a gente sai criticando o brasileiro. Entendeu? E, nossa, a carapuça serviu muito. Nunca mais falei mal de inglês de brasileiro. Eu acho que assim, eu acho que a gente é a tal da famosa empatia, para usar também uma palavra que ficou muito gasta aí nos últimos anos, mas ela é tão boa, né? É uma pena que a gente tenha usado excessivamente, né? Mas eu acho que a empatia, ela é tão necessária nesse mundo que a gente vive, que quando a gente realmente... Eu fiquei pensando muito nessa coisa da curiosidade, né? Que a gente fala tanto que a curiosidade é a característica humana que vai nos diferenciar em tempos de AI e tudo mais, mas a gente às vezes pratica uma curiosidade muito enviesada, né? E eu fiquei pensando, a curiosidade verdadeira, ela não julga. A curiosidade verdadeira, ela não julga, né? Ela tá ali com humildade, né? Usando da empatia para entender o outro, para ouvir algo que pode ser totalmente inesperado para você. Então, quando a gente é curioso e quando a gente viaja, acho que a gente experimenta isso talvez com mais ênfase, né? A gente não tem que pular rapidamente para um julgamento, né? A gente tem que aprender a ouvir, a ver, a sentir, digerir e depois emitir uma opinião, né? Porque eu percebo muito isso, assim, as pessoas só querem opinar rápido, né? A gente está vivendo hoje numa era em que todo mundo tem que ter uma opinião rápido sobre alguma coisa. E as coisas saem muito sem pensar também. Então, acho que muitas das pessoas que chegaram em Belém reclamando dos preços, reclamando do ar-condicionado, reclamando da comida, reclamando da hospedagem, eu garanto a você que 3, 4 dias depois elas mudaram de opinião e elas deviam estar arrependidas de ter sido de ter tanto preconceito e de falar de uma maneira tão não empática, né? Porque é uma região diferente, é uma região que tem suas próprias características, que luta com talvez limitações que outras regiões do Brasil não têm, e está fazendo o melhor que pode. E foi proposital ir para lá. Não foi para lá porque lá tem a melhor infraestrutura, não foi para lá porque lá, foi para lá porque lá onde eu acho tem que a floresta. Foi uma decisão vamos acertada. Fazer na Amazônia, vamos, acho que botou a Amazônia no mapa do mundo, fez todo mundo olhar, todo mundo prestar atenção. Eu acho que fez o brasileiro conhecer um pouco mais sobre o Pará. Sobre a Amazônia nem se fala, mas sobre o Pará especificamente. Agora a gente conheceu o Brega, né? A gente conheceu o Tacacá. O Brasil agora veio a conhecer coisas que a gente não fazia ideia. Então, acho que tudo isso é super positivo. Isso em si só já é um legado super bacana que eu acho que a COP vai deixar, de apresentar
o Pará aos brasileiros. E fica o convite, acho que muitos dos nossos ouvintes aqui provavelmente já viajaram para muitos lugares do mundo e assim, a gente às vezes não vai para o Brasil, né? Uhum. E eu entendo, o Brasil às vezes é mais caro. As pessoas falam, mas é mais caro ir para a Amazônia que para Disney, né? Então vou para Disney? Poxa, vai para a Amazônia, né? Faz uma viagem com a família uma vez na vida para um lugar desse, para conhecer de perto. Eu acho que a gente tem que... Mas não vai muito para não estragar, né? Porque esses lugares não têm a mesma infraestrutura. Vai respeitando, né? O local. Vai uma vez na vida, vai, porque também não dá para, né? Porque senão destrói tudo. DEA maravilhoso. E agora vamos parar com esse romantismo de falar de clima, né? Com essa brasilidade e tudo. E vamos falar de ataques cibernéticos. O que você acha, DEA? Que mudança, né? Eu ia falar, gente, nem vou falar do resto da pauta, clima, né? Eu achei, tava não vou mais nem gostoso. falar do resto da pauta, entendeu? Não, mas assim, coisas que chamaram a atenção nessa semana, né? Além do tema principal, que a gente já tá aqui há 40 minutos comentando, que foi a COP. Mas essa semana, né, Anthropic contou sobre o ataque que ela identificou. Então, em setembro, aconteceu uma campanha de espionagem cibernética que foi conduzida por um grupo de hackers que estão ligados ao Estado chinês e que usaram o Claude, que é o modelo da Anthropic, como se fosse o ChatGPT da OpenAI, é o Claude da Anthropic, como o agente operacional do ataque. Então, aproximadamente 30 ataques aconteceram ao redor do mundo, de 80% a 90% das tarefas, incluindo consulta a banco de dados, identificação de dado sensível, roubo de credencial, movimentos, né, ali laterais e tal, foram executados pelo agente, pela IA. Então, os humanos só interviram em algumas decisões críticas e esse ataque foi bem sucedido. Ele chegou a acessar algumas big techs, instituições financeiras, empresas químicas, órgãos governamentais, apesar de terem deixado claro que o governo dos Estados Unidos não foi acessado com sucesso, e pela primeira vez isso aconteceu. É o primeiro ataque cibernético documentado numa escala global em que uma IA generativa realmente atuou como agente operacional de tudo isso. A Anthropic conseguiu, né, baniu as contas, cooperou com as autoridades, né, destacou que parte da limitação ali da eficácia foi por causa de alucinações. A China negou envolvimento, claro, né? Mas com isso, né, um dos grandes pontos que a gente fala sobre IA, que são os sistemas de segurança e do quanto esse mundo está todo conectado, acho que esse foi um fato relevante que aconteceu nessa última semana. Né? It's happening, né, Fê? It's happening. Exatamente. E outra notícia que saiu no Financial Times esses dias também foi de que o Yann LeCun está deixando a Meta. Quem acompanha a gente aqui, a Dea já tinha catado essa bola, né? Mas a Meta, que há quanto tempo fez o Acqui-Hire, né? Que foi tipo abril, eu acho, março ou abril, que ela comprou a Scale AI, né, do Alex Chang. Exatamente, né? Ela Alex comprou... Wang. Desculpa, Alex Wang. Ela comprou a Scale AI, né? Que é um termo que a gente usa que chama Acqui-Hire, que é quando você faz, né, uma aquisição, que na verdade você está querendo contratar as pessoas daquela empresa. Então você compra a empresa, né? E conseguiu com isso internalizar a empresa e pagou 14,3 bilhões de dólares por isso. E naquele momento a gente falou, opa, que coisa estranha, né? O que será que vai acontecer com o Yann LeCun? O Yann LeCun, a gente já vai falar um pouquinho mais dele, né? Mas ele é um dos pais aí da IA. Mas desde aquele momento começou uma dúvida do que ia acontecer. E a Meta, que chama a Meta por causa do metaverso, né? E daí acabou virando e falando, não, vamos fazer IA. Lançou o primeiro modelo aberto, né, com um dos Llamas, mas está ficando super atrás do GPT, do Claude e do Gemini. A gente não tem mais ouvido falar muito da Meta, nem do Llama nos últimos releases que tem acontecido. E do ponto de vista de IA, de desempenho financeiro,
a Meta, as ações caíram 12,6% em um único dia, né? Isso quer dizer 12,6% de uma empresa do tamanho da Meta, são 240 bilhões de dólares que ela perdeu em valor, quando a Meta projetou que os seus gastos de IA podem ultrapassar 100 bilhões, né, por ano em 2026, porque os investidores têm uma dúvida grande o quanto ela vai conseguir ser eficiente para correr atrás da OpenAI e do Google sem ter nenhuma vantagem clara. Eles que estavam trabalhando, né, para desenvolver de alguma forma, né, alguma coisa que fosse um diferencial claro, resolveram realmente correr atrás para entregar isso. Tanto que o Alexander Yang o Yann LeCun é um intelectual, um dos papas que mais conhecem de IA e tudo. O Alexander Yang, ele é um cara, ele é um empresário, né? Ele é tecnicamente muito competente, mas ele tinha uma startup, ele é um cara que está muito mais com o pé no chão ali para realmente entregar alguma diferença assim. E começaram a acontecer algumas saídas na Meta também, teve uma demissão de 600 pessoas na unidade de IA, entraram executivos com pacotes bilionários, né? Estavam comparando com os grandes esportistas, então quando você pega, né, os grandes caras de esporte e tem lá pacotes bilionários para ir, de repente os caras de IA passaram com tudo isso, o que também está gerando, né, uma saia justa, coloquemos assim, lá dentro, com as pessoas que já estão na Meta e estão vendo pessoas entrando, ganhando muito dinheiro, e tudo isso, né, já fazia com que essa notícia fosse esperada, né, da saída do Yann LeCun. Eu na hora, quando eu vi a compra da Scale AI pela Meta, na mesma hora eu pensei, mas onde é que isso deixa o Yann LeCun? Porque falaram que ele ia ser o head de IA, né? Chefiava. Ele era o cara que chefiava o laboratório de pesquisas da Meta. Ele tinha lá dentro um laboratório chamado FAIR. E ele tinha um time totalmente independente. Ele foi contratado, imagina, a peso de ouro na época que ele foi para lá. Como a Fê falou, ele é um dos papas da inteligência artificial. Ele trabalha com inteligência artificial desde os anos 70. Então, ele é realmente uma das cabeças coroadas aí, junto com o Geoffrey Hinton, que já esteve no Google, com o Stuart Russell, com Ilya Sutskever, que acabou indo para a OpenAI. Então, tem alguns nomes aí que a gente sempre lembra quando a gente fala, né, dos primórdios da AI generativa, e as Big Techs se apressaram em cada uma garantir o seu, né? Cada uma foi lá e buscou um para trabalhar nos seus quadros, né? Tanto que você vê hoje em dia o Demis Hassabis, né? O Sir Demis Hassabis, que já foi Nobel, tá no Google, enfim, e por aí vai. Cada um tem um cérebro de AI para chamar de seu. E o Yann LeCun tinha um ritmo dele, né? Ele é um pesquisador, um cara acadêmico, que estava desenvolvendo pesquisas muito sofisticadas de inteligência artificial. E ele não tinha pressa. E tem uma visão talvez mais old school, né? Um cara preocupado também com as questões de privacidade, de ética, né? Como todos esses mesmos pesquisadores que estão nisso desde o início. E esse ano, o Mark Zuckerberg deixou muito claro, logo no início do ano, que ele não estava para brincadeira. Não sei se vocês lembram, a gente comentou aqui no Duplo Clique, ele saiu contratando, assim, cientistas e desenvolvedores com valores, assim, de passe de jogador de futebol, de primeira grandeza, assim. Então, ele realmente entrou num shopping spree, contratou um monte de gente e acabou, enfim, comprando, como você falou, a Scale AI. E aí, para mim, era uma questão de tempo. Dois assim, gênios que pensavam muito diferente, né? O Alex Wang, um cara super agressivo, garoto, jovem, né? Um pouco até meio imaturo, né? Entrando nessa onda do Mark Zuckerberg de queremos move fast and break things. E o Yann LeCun querendo fazer as coisas do jeito dele. Era uma questão de tempo, na minha opinião, para isso acontecer. Até porque, né,
E LeCun ficou conhecido até pelo modelo de mundo, né, para essa visão de world model. E ele é uma das vozes mais fortes que falam que essas tecnologias que existem hoje de LLM não vão chegar a AGI, essa inteligência geral aí superior. Por quê? Isso é super legal. Eu lembro que uma das entrevistas que eu assisti com ele há um tempo atrás, alguns anos atrás, me fizeram entender também um pouco melhor LLM. Mas esses modelos, né, de LLM, que tem ChatGPT e tudo, eles são modelos autorregressivos que adivinham a próxima palavra. Então imagina que você, né, tá lá fazendo uma pergunta e ele vai tentar adivinhar qual que é, palavra por palavra, por isso que ele é autorregressivo, né, ele vai adivinhando uma a uma o que é uma resposta que esteja à altura do que você quer saber. Por um lado, é incrível chegar no nível, né, de respostas corretas, por mais que tenha algumas alucinações, que os modelos chegam hoje. Mas ele virava e falava, gente, assim, é muito, entre aspas, né, fácil adivinhar palavras. Você está trabalhando para prever a próxima palavra de um universo finito de palavras que existem no dicionário. Só que o conhecimento é muito maior, né, assim, o que acontece no mundo vai muito além. E é muito interessante porque, principalmente quem fala mais de um idioma, acho que consegue perceber isso super bem, mas assim, a gente pensa e depois a gente transfere, né, coloca em palavras o nosso pensamento. Mas o pensamento não acontece com as palavras em si. Então, tem um monte de coisa que vai passando pela cabeça e até a importância de você ter um repertório, de você ter um vocabulário amplo e tudo, é para você conseguir efetivamente comunicar tudo isso de uma forma eficiente. E a hora que você fala do mundo, o mundo, a percepção de mundo, tem N fatores que vão muito além do que as palavras. Então, por exemplo, né, os desafios de você fazer um vídeo com IA, e hoje já está muito melhor do que o que estava 2 anos e meio atrás, né, quando nasceram esses modelos. Mas, se bate um vento no cabelo de uma pessoa, o que acontece com o cabelo? Bate um vento numa árvore, começa a chover. Como que o tamanho daquela folha, o peso, o jeito que a chuva está caindo, faz com que aquela água escorra? Tem um monte de coisa que é você entender esse modelo de mundo. E existem várias coisas, né, e vários modelos de IA que estão aprendendo com câmeras, vendo as coisas. E ele faz até umas comparações, né, de falar a quantidade de texto que existe versus a quantidade, assim, imagina um bebê de 4 anos, né, com X horas que ele fica acordado por dia, a quantidade de coisas que ele aprende ao observar o mundo, e ele ainda mal sabe falar. Então, tem essa visão de que o mundo é muito maior, né, que essa percepção de mundo é muito maior, e que enquanto a tecnologia não conseguir efetivamente aprender com esses vídeos e com essas coisas todas para chegarem nesse modelo, e que não é o mesmo modelo de uma LLM ou de palavras, a gente não vai chegar nesse tipo de inteligência. E outra coisa que para mim é super interessante é essa parte até de treinamento de robôs, por exemplo, né? Você pega um robô e essa é a próxima fronteira que ainda não chegou ali. Uma das analogias que são feitas que é feita por muita gente é de que, sei lá, uma criança de 8 anos é capaz de tirar a mesa e colocar a louça numa máquina de lavar, né? Nenhum robô é capaz de fazer isso. O quanto um robô, ao de repente, né, ver uma laranja, conseguir lá pegar a laranja, com que força você tem que pegar uma laranja, com que força você precisa pegar um ovo, com que força, o quanto peso você espera de cada um desses objetos. Então tem uma série de coisas, quando você vai para essa percepção de world model, que não está nos modelos de palavras. E esses são muitos dos desafios que tem hoje. E ele vai sair justamente para criar uma startup para estudar e continuar o trabalho em cima desses world models, desse world model que é o que encanta ele e que ele quer realmente fazer e trabalhar. E o que no passado, né, o Mark Zuckerberg queria fazer essas investigações para chegar no AGI e tudo, agora ele já está muito mais tático, objetivo, querendo ter LLMs que funcionem, que entreguem valor e que ele consiga monetizar.
Então, acho que esse também foi um ponto grande, né, Dea? Eu acho que, assim, no que isso nos afeta, né, essa mudança? Parece bobeira, assim, né, a gente pensar que é uma coisa que está acontecendo lá e tudo mais, mas por que isso importa, eu acho? Acho que, assim, para nós é uma má notícia, assim, porque mostra que, de fato, as Big Tech estão focadas nessa pressa, né, em fazer acontecer, em monetizar seus modelos, né, porque o que o Yann LeCun estava fazendo e o que ele vai fazer nessa nova startup que ele está fazendo, que ele está fundando, é continuar a pesquisa, né? Pesquisa não é necessariamente implementação, né? O que o Mark Zuckerberg quer é implementação, ele quer produto, ele quer, né, soltar versões cada vez mais atuais e úteis da inteligência artificial generativa no dia a dia das pessoas, que é o que a OpenAI está fazendo, o que a Anthropic está fazendo, o que o Manus está fazendo, né? Colocando na mão das pessoas produtos úteis. E nesse caso, eu acho que a vantagem é muito de quem chegou na frente, né? As pessoas estão se acostumando a usar o ChatGPT porque ele é o que chegou primeiro e ele é o que lança mais, né? A cada, 2 semanas tem alguma coisa nova saindo aí. E acho que as pessoas, por isso que eu acho que ChatGPT virou, a gente já falou disso aqui outro dia, né? ChatGPT virou sinônimo de categoria. As pessoas falam colocar no ChatGPT, ou coloquei no chat, ou fiz com o chat, mesmo quando elas estão usando outro modelo de um concorrente, né? Mas eu acho que esse ritmo de avanço rápido que quem está colocando é o Sam Altman, é a OpenAI, que está deixando os outros comendo poeira. E por isso que tem essa ânsia, né, essa angústia que fez com que o Mark Zuckerberg contratasse o Alex Wang e falasse, né, meu filho, vai em frente, corre, né, porque é isso que eles precisam, eles não querem ficar para trás. E no meio de tudo isso, ainda uma competição com a China. Essa sensação de que se eles não correrem, a China vai pegar a liderança em AI. E quem for o líder de AI no mundo, enfim, vai estar com a faca e o queijo na mão. Então, acho que de uma maneira muito simplória, esse é o cenário hoje, né? Então, acho que isso... Por que isso importa para nós? Porque mostra que a Meta não está satisfeita, né, com o ritmo que as coisas estão indo e eles vão agora acelerar. Eu concordo, mas eu acho que a Meta realmente, assim, com os lançamentos de Llama, e alguns atrás, quando eles lançaram o primeiro modelo aberto e tudo, eles estavam ali, né, com frontier models, né, com modelos que estavam como referência na frente. Eles ficaram para trás, né, isso eu acho que é um fato claro. E open source também, né, Fê? Eles escolheram um caminho de código aberto também, né, que é um pouco diferente do resto da indústria. Perfeito, mas o ChatGPT continua lançando frontier models, né? A gente vê a China, DeepSeek, Manus conseguindo representar e trazer. O Google, que no começo estava super para trás, sendo super criticado, conseguiu dar uma guinada e hoje está à frente, lançando modelos, né? Nano Banana, que é o de imagens que a gente vê, o percentual de empresas que estão adotando Gemini para uso corporativo e tudo, e Claude continua, né? Anthropic continua tendo modelos também que para essa parte de desenvolvimento de software é super bom e que tem um foco de uso corporativo também. Saiu uma matéria na The Economist, talvez 10 dias atrás, comparando as estratégias do Google e da Microsoft, né? E falando justamente isso, que a Microsoft saiu na frente com a parceria que ela fez com a OpenAI. Hoje, o Google, que parece atrasado, que está na frente, e comparando até, né, um pouco desse plot twist, né, do quanto que a Alphabet conseguiu adicionar $1 trilhão em valor de mercado nos últimos 4 meses, e fazendo essas comparações do quanto a estratégia que o Google está usando hoje está maior. E outra notícia que saiu essa semana foi que o SoftBank vendeu toda a participação que tinha na NVIDIA e resolveu aplicar, entre outras coisas, mas majoritariamente na OpenAI. Então você vê que ele está saindo, né, dessa camada ali de infraestrutura, de chips, né? A gente fala que tem 3 camadas, né? Tem essa camada de chips, de infraestrutura, de construir essas fábricas de IA. Tem a segunda camada, que é dos modelos, e tem a terceira camada, que é dos aplicativos, né? Das aplicações disso tudo, que é onde a OpenAI tá,
OpenAI também tem modelo, mas ela cada vez mais está se posicionando como uma empresa que tem a distribuição, tem a preferência e a atenção do consumidor, né, por onde as pessoas entram para acessar os modelos. Isso é o maior valor que ela está formando. Então, muita coisa acontecendo aí para a gente continuar de olho. Muito bom. E a gente vai gravar de novo sexta, é isso? Vamos gravar de novo na sexta e já estou preparando uma pausa de menopausa. Uma pausa é ótimo, né? Uma pauta de menopausa. Muito bom. Sexta-feira é isso aí. É dia seguinte do único feriado do segundo semestre, né? Mas assim, vamos nessa, vamos fazer. Vê que a gente ama vocês, né, gente? Então é isso. Combinado. Deem um like, curtam o canal. Tô brincando, né? Aquelas coisas quem ouve no YouTube. E excelente. Pessoal, já ativa as notificações, obrigada. Né? Exatamente. Já ativa as notificações. Conta para um amigo, entendeu? Que bom. Você ouve Duplo Clique. Muito obrigada. Até a semana que vem. Obrigada, beijo. Dea. Obrigada, amiga. Tchau, tchau. Tchau, tchau.